Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao programa Mente Aberta. Um programa onde nós falamos sobre saúde mental de forma clara, objetiva e de uma forma que te leve à conscientização dessa saúde tão importante para nós. Eu sou Vanessa Oliveira, sou psicóloga, sou mãe, sou esposa, sou mulher e apresentadora do programa Mente Aberta. E hoje nós temos um convidado especialíssimo para falar sobre um assunto importantíssimo. Olha a importância aí do importantíssimo. E ele vai se apresentar um pouquinho para a gente. Boa noite, Vanessa. Obrigado pelo convite de estar aqui. Eu que agradeço. E agradecer também ao Leonardo, que deve estar assistindo a gente, que propiciou a oportunidade da gente estar aqui hoje falando sobre esse tema muito relevante para os homens, né? Sim. E num mês tão importante também como o Novembro Azul. Eu sou Sócrates Pires, sou psicólogo, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, também estou fazendo especialização em terapia cognitivo-comportamental. Obviamente a gente sempre adora estudar, então também fazendo outra especialização em psicopatologia, que é o estudo dos transtornos mentais. Sim. Então estudar é a nossa vida, né? Atender e estudar. Então bem bacana poder aprender cada vez mais para poder atender os pacientes da melhor forma possível, né? E compartilhar aqui com você um pouquinho hoje também da nossa experiência. Sim. Quando a gente entra na faculdade que falam pra gente assim, né? Você gosta de ler? Você gosta de estudar? Que psicólogo vai estudar pra vida inteira. Exatamente. É isso, gente. É super real. E assim, não tem como você não estudar, né? Você vai ali, você vê uma coisa, você já tá ali estudando, você vai e assim vai. Exato. E é aquela coisa, né? A gente não consegue ver um livro só. É um capítulo de um livro aqui com um capítulo de outro livro ali, é um artigo que entra no meio e uma aula que você assistiu de um curso, junta tudo aquilo ali para chegar num ponto onde você consegue de repente trabalhar com o seu paciente, aquela demanda que ele tem para ajudar. Então não é um livro, não é um artigo, são várias coisas. São várias coisas e não é um paciente, são vários pacientes que Exatamente. A gente estuda um a um. Mas é isso aí. Para a gente iniciar esse tema importante e muito relevante para os homens, Exato, né, que estão assistindo, homens, então preste atenção, esse tema é muito importante. Eu vou trazer duas estatísticas, né, para chamar um pouco a atenção aqui no programa hoje, né, e a gente já entra diretamente no tema. Então, 70% dos homens que procuram por um atendimento médico, ele vai por livre e espontânea vontade? Não. Ele sempre vai por influência da família. Mulher, filhos, parentes próximos, ou aquele melhor amigo que é importante para ele. Exato. E ele, né, tem ali aquela opinião do amigo como relevância na vida dele. E mais da metade desses 70% dos homens que vão procurar, se perguntado para eles, eles adiariam aquela consulta, eles adiariam aquele cuidado. E também uma grande maioria já está com algum estágio avançado daquela doença. Exatamente. Então, é um dado estatístico, tá? É comprovado isso, então se atentem. O outro dado que a gente trouxe para o programa hoje é do Ministério da Saúde, onde diz que homens brasileiros vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres. E isso não é só no Brasil, também é no mundo, sim, tá? E a pesquisa, né, a matéria traz que essa viver menos, né, 7 anos, é por o homem se colocar em mais riscos desde a juventude, sim, e não procurar por ajuda médica. Não procura, não vai atrás, né? E a campanha do Novembro Azul, ela vem para falar sobre isso. E agora eu passo para o Sócrates, né, sintetizar o que é essa campanha do Novembro Azul. Exatamente. A campanha do Novembro Azul, ela fala sobre o câncer de próstata e começou lá em 2003, na Austrália, esse movimento. É o dia 17 de novembro que marca essa data. E eu digo que a gente, pensando no Novembro Azul,
é um ponto de partida para a gente tratar de várias outras questões envolvendo a saúde emocional, mental, física do homem, principalmente nesse momento que a gente está falando sobre o Novembro Azul, mas desde o Janeiro Branco, né, o Setembro Amarelo, tudo isso contempla a saúde do homem. E a gente pensando em estatísticas também, né, a gente analisando os dados fornecidos pelo governo, pela a área da saúde do governo, a gente tem um dado que eu vi de 2000 até 2019, que mais de 68% das pessoas no mundo morriam decorrência do suicídio. Uhum. Então, a gente pensando também aqui nas Américas, né, era 17%, algo assim. Uhum. E uma coisa muito importante que marcou quando eu vi esses dados é que dos jovens dos 15 aos 29 é o quarto motivo de pessoas que perdem a vida. Só perdem para acidente, né, algumas questões de doenças, mas é o quarto, ou seja, é muito significativo isso. Uhum. Né? E quando a gente pensa nesse dado que você falou, de o homem só buscar ajuda quando está muito avançado já uma doença, ou quando a esposa vai buscar a ajuda, o auxílio, filha e por aí vai, a gente vê que essa questão cultural é muito forte. Uhum. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Essa questão do homem focar no trabalho, em entregar, em realizar as coisas e sempre pensando na família, no outro, mas ele não olha para si. E o nosso trabalho enquanto profissionais da saúde, nós somos psicólogos, mas na saúde em geral, é trazer a visão do homem para si. Que ele precisa cuidar de si primeiro, para ele poder estar bem e com consequência a isso, conseguir cuidar das outras pessoas da família. Né? Seja mãe, pai, filhos, irmãos e por aí vai. Netinhos, Sim. né? Uhum. É um exemplo que eu, de clínica, trazendo exemplo de clínica, eu tenho paciente que já chegou para mim com medo de não conseguir ter forças, por exemplo, para carregar o netinho. Então, assim, aí você vai analisar a realidade da pessoa, ela não pratica uma atividade física, né? Não se preocupa em cuidar da saúde, e aí não... e agora, como é que eu vou brincar? Não tenho pique. Se eu atravessar a rua, eu já não consigo ter fôlego. Então, assim, são preocupações que só quando a pessoa já está numa situação crítica é que começa a pesar. Então, a gente tem esse trabalho na clínica, né, de trabalhar junto com o paciente, é personalizado, né? Cada um tem o seu momento, tem a sua dificuldade de, às vezes, entender a importância disso e daquilo que a gente traz. E, individualmente, a gente montando um plano de tratamento para trabalhar junto, né? Um plano de ação do que a gente vai fazer para trazer o conhecimento dessa pessoa para si, ou o autoconhecimento, né? Entender também quais são as limitações que a pessoa tem e a gente conseguir fazer um trabalho legal, bacana. E isso é muito importante, mas exatamente a sua estatística, ela retrata o que acontece na clínica, né? Tem muito paciente que chega para mim, que a maioria dos pacientes que eu atendo são homens e casais. Mas geralmente quem procura é a esposa para o marido, ou a filha para o pai, né? Ou uma amiga, o meu amigo não está muito legal, preciso, né, de ajuda para fazer terapia. Então, a maioria vem nesse formato. Poucos vêm por conta própria. Mas o interessante é, aqueles que vêm por conta própria, o engajamento no tratamento é maior. Porque são pessoas que falam, cara, eu cheguei num limite que não dá. Eu preciso lidar com isso aqui. Sim. Então, assim, sabe aquela coisa do, eu preciso que você me cure. E aí a gente fala assim, então, curar é uma questão delicada, né? Porque o médico dá um medicamento para a pessoa e passa a dor, alivia a dor, e o psicólogo, ele não vai dar um medicamento, a gente nem pode prescrever, nem água com açúcar, né? Mas o nosso trabalho é ajudar essa pessoa, acolher a pessoa, ajudar ela a elaborar essa dor, essa situação que incomoda ele, e, de uma certa forma, ajudá-lo a compreender o que é possível ele fazer
para ele lidar melhor com aquilo ali. E esse é o nosso papel. A gente não é dizer o que ele precisa fazer, mas é ajudá-lo a entender o que ele está sentindo, né? Que isso também é difícil. Homem, para dizer qual a emoção que ele está sentindo, é muito difícil. Então, eu vou pegando o gancho. Quando eu fui iniciar o estágio na clínica, né, da faculdade, surgiu um boato assim. Porque o meu primeiro paciente foi um homem, né? Foi um moço. Você vai pegar um homem, ainda bem que pegou uma mulher. Eu nem, não sei, eu não tinha, assim, na hora sacado o que ela estava querendo dizer, Exato. né? Homem é muito difícil. Não se abre não, você vai ver. Aí eu parei pra pensar, nossa, será mesmo, né? Aí fiz o meu minha primeira sessão com ele. Nossa, e ele falou a sessão inteira. Eu falei, gente, mas ele falou, Sim. né? Ele falou. Aí depois eu fui entendendo um pouco o que ela quis dizer, né? A gente tem que ter um feeling, né? Você sabe muito bem, porque o homem ele tende a falar coisas mais superficiais. Né? Então ele fica aqui na superfície, ele vai falar da esposa, do filho, do trabalho, muito do trabalho, né? Das questões que ele não consegue se envolver socialmente. Exato. Só que daí você tem que pegar aquele feeling ali para ir lá na essência onde precisa ser tratado. Exato. Então, né? Fale um pouquinho sobre isso pra gente, né? Sim. Qual que é a sua visão, qual que é o seu feeling ali? É realmente isso que eu tô te falando? Exatamente. Tem alguns casos que eu atendi já, que a pessoa demora, às vezes, semanas, meses, até chegar no ponto que realmente queria trabalhar. Porque, às vezes, a identificação, né, a confiança, o vínculo que a gente cria com o paciente é muito importante. E, às vezes, leva um tempo para construir isso, né? Vamos dizer assim, a mulher ela tem mais facilidade para falar sobre aquilo que incomoda, o homem não tanto. Principalmente quando se trata de questões que envolvem a sexualidade, que é um tabu, né? Muito então, grande. para trazer isso, olha, no meu relacionamento não tá legal isso, e aí você vai... O que está acontecendo? Vamos analisar o cenário. E aí você vai analisando esse cenário para entender, poxa, estresse, muita ansiedade, muita coisa acontecendo no trabalho, e aí essa cobrança ele não consegue relaxar. E para ter a relação, precisa estar relaxado. Então, tem muito essa questão de falar superficialmente. O problema é o trabalho, o meu chefe e tal, né? Mas aí depois de um tempo lá, então, na realidade, o que eu queria falar não era bem isso. Aí você dá aquela palpitação, né? O que vai vir agora? E aí quando solta, você fala assim, até que não foi tão, né? Mas aí você agradece, né? Puxa, essa pessoa tá confiando algo tão íntimo a mim, significa que o vínculo foi criado. E aí é onde a gente pode trabalhar juntos, né? Na terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem que a gente trabalha muito com essa questão prática, né? Sim. O começo, meio, fim, um plano de trabalho, o que a gente vai fazer, juntos a gente define o que vai ser feito, ele faz a parte dele com aquilo que foi combinado na sessão seguinte a gente analisa o que foi feito, o que não foi feito, o que foi feito legal, o que não foi feito, o porquê, como que a gente pode adaptar isso aí ou ajustar algumas questões assim. Então, para trabalhar com o público masculino, isso é muito legal. Porque eles são bem diretivos. São mais assim, práticos, bem né? práticos. Olha, meu problema é esse... Aqueles que falam, né? Meu problema é esse, eu preciso resolver. Legal. Esse paciente mesmo, ele falou assim, mas eu queria uma terapia mais prática. Eu não quero entrar nesses negócios de psicanálise. Né? Ele, não criticando a psicanálise, porque eu adoro também. Né? Eu também trabalho com a TCC, mas eu também eu tenho um pezinho na psicanálise. Assim, gosto muito de estudar sobre, né? Exato. Aí eu já entendi, falei, não, tudo bem, tal. E quando ele percebia que eu levava alguma coisa que se remetia a Freud ou algo assim, né? Às vezes eu fazia algumas pontuações. Ele já, se esquivava. Mas eu percebi que ele se esquivava porque ele não queria que eu adentrasse alguns assuntos, né? Exato. E esse não adentrar a esses assuntos, né? Você já falou mais no início, que é uma questão cultural. Sim. Né? Que o homem tem que ser forte,
O homem não pode mostrar sua vulnerabilidade. Imagina, mostrar minha vulnerabilidade, Exato. minhas emoções. Homem não chora. Homem não pode mostrar emoções. Homem tem que ser forte para manter a família, para manter o pai e a mãe, né? Se for o caso, manter Exato. as pessoas ali. Né? Fala um pouquinho desse contexto cultural pra gente. Sim, é uma coisa que de fato pega muito e entra muito em questões de crenças. A gente que é da TCC, né? Entra muito na questão de crença que está mais enraizada. E aí trabalhar isso de uma forma como que ele entenda que não é saudável ele manter esse pensamento, essa crença, vamos dizer assim, e trabalhar para que ele tenha uma visão diferente. Às vezes exige um pouco mais de uns do que de outros. E, óbvio, né? Tem aquele pensamento. Eu sou o exemplo disso, porque, né, a gente estava conversando antes. Eu, quando identifiquei que eu tinha pedra no rim, por exemplo, eu não fazia exame periódico, regular, né? E aí, quando eu entendi que eu tinha, eu falei assim, isso aí eu vou ter que cuidar. Então, eu cheguei num limite ali, que eu quase entrei em cirurgia para isso, mas não foi necessário. E aí o que acontece? A gente acaba identificando situações agora, enquanto psicólogo, que é difícil a pessoa trazer e a gente conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila. Às vezes você vai ter que insistir até que a pessoa consiga trazer alguma coisa e você, de fato, consiga trabalhar com aquilo ali. Porque não é fácil. Não é fácil. A mulher, como eu falei, a mulher ela traz mais isso e o homem assim, eu não vou fazer terapia porque isso é coisa de louco, isso é coisa de doido. Né? Eu não sou doido. Na verdade, só procura terapia quem tem coragem de lidar com aquilo que está incomodando. Né? Então assim, eu não quero fazer porque é coisa de louco. Ok. Quão louco você é pela vida? Porque se você for tão louco pela vida quanto você acha que é loucura fazer terapia, então acho que terapia é para você. Né? A terapia pode não ser para todo mundo, mas para você talvez seja. Porque você tem uma situação que está te incomodando e você não consegue lidar com ela sozinho. Na terapia a gente vai ajudar você. Né? Então tem muito dessa questão e aquela coisa, né? Eu morreria pela minha família. E aí eu pergunto algumas vezes, né? E você viveria por eles? Eu faço essa pergunta também. Aí a pessoa dá uma a tela azul, né, que a gente fala. Como assim? Você viveria... Lógico que eu viveria. Então, não parece. Porque você não dorme bem, você não se alimenta bem, você não pratica atividade física, você fica muito tempo no trabalho, não dá atenção para a família. Final de semana, que você poderia estar com eles, aproveitando, você está trabalhando em casa. Então, assim, como que você pode afirmar que você viveria por eles e você faz tudo por eles, se o momento que, socialmente falando, né, final de semana, por exemplo, tudo bem que tem pessoas que trabalham no final de semana também, mas tem aqueles momentos que poderia estar juntos e não tá. Aí aquela criança que cresce, às vezes até com uma questão em relação ao trabalho, porque o trabalho tira meu pai de casa. O trabalho afasta meu pai de casa. E aí a criança cresce. Eu não quero trabalhar. Por que não quer trabalhar? Não, porque o trabalho me trouxe uma dor que hoje me incomoda e eu não quero. Por isso que tem muito... como eu trabalho com carreira também, às vezes tem um profissional que eu atendo gestores de equipe. Sócrates, como que eu lido com essa geração nova que chega e às vezes não quer fazer uma hora extra quando é necessário, tal. Então, aí a gente trabalha toda essa questão para eles entenderem que a geração deles foi criada de uma forma, encarando o trabalho de uma maneira. E a geração atual vê de outra, por outra ótica. E é necessário ter, sabe, esse acolhimento, essa compreensão e trabalhar juntos para entender o que é possível fazer, como trabalhar com essa geração. Né? E não simplesmente falar assim, é uma geração que não aguenta. Tá, o que não aguenta? O que é não aguentar? O que você aguenta e você acha que essa geração não aguenta? Por que você acha que você aguenta?
Será que você aguenta mesmo? Ou você tá levando dessa forma porque foi assim que você foi ensinado e aí você tá com esse peso nas costas e as coisas não funcionam tão bem como você gostaria, e aí às vezes você alivia no quê? Em consumo de álcool ou alguma outra questão. E aí, você está trabalhando de fato isso ou não? E a saúde está indo embora e com isso as estatísticas mostram, né? Os homens vivem menos tempo que as mulheres. Então são situações muito delicadas. São muito delicadas. E tem uma outra frase que eu já ouvi, né? Que eles falam assim que... pra quem ir no médico? Vou lá no médico só pra descobrir alguma coisa que eu tenho? Exatamente. Ou vou querer achar algo que não tem? Né? Ali, por trás dessa frase, a gente vê um certo medo, né? Sim, exato. Aquela resistência, assim, de... A gente, falando de trabalho, né? A gente pode até ligar com uma questão financeira, né? Sim. Aquele medo de mas eu vou... E se eu descobrir? E agora? E se eu tiver algo, como que eu vou fazer financeiramente? Será que eu vou ter que parar de trabalhar? Então, se eu não souber... Exato. Eu não paro de trabalhar, eu não tenho que tirar aquele tempo para cuidar de mim e eu vou mantendo e vou levando até onde dá. Exato. Vou empurrando com a barriga, né? Aí entra a frase, né? Você está vivendo pela sua família? Você está vivendo por você mesmo? Então, essa questão do medo, ela envolve as mulheres também, óbvio. Mas elas estão bastante evidentes nos homens. Sim. Né? Bastante evidente. Porque, né? O homem, socialmente, é o provedor. É aquele que está na casa. Não que as mulheres não sejam, não que as mulheres não tenham o seu papel provedor. Exatamente. Mas a figura masculina, a figura do homem, pelo contexto histórico, né? tem essa referência de provedor. Exato. E eu não sei de onde que surgiu essa crença, né? Que se eles forem procurar por saúde... Vai encontrar problema. Vai encontrar problema. Exato. E tem muitos que pensam isso. Não, eu não vou ao médico. E quando eu atendo, né, eu sempre no início assim, da conversa eu falo, olha, eu trabalho com pessoas que são comprometidas com elas mesmas. Porque se não for assim, não vai funcionar. E aí você não vai entender quando e como isso está te ajudando ou não. E aí eu falo, é o meu triângulo, né, o meu tripé básico, que é o sono, alimentação e atividade física. Exato. Como que tá isso na sua vida? Aí tá tudo desregulado, então vamos colocar isso em ordem, vamos organizar isso, vamos cuidar, para que realmente você comece a ver resultados e mudanças. E quando eles não têm essa noção, aí eles ficam com medo. Mas se eu fizer um exame, um check-up e descobrir alguma coisa, e aí? Então... O Novembro Azul é um exemplo disso. Quanto antes você fizer o exame de toque, o PSA, mais cedo, de repente, você descobrir algo, você consegue tratar. Né? E aí, se você evita, vai postergando o famoso empurrar com a barriga, quando você vai identificar isso, já talvez esteja num estágio avançado, como você mencionou no início. E aí, como é que faz? Então, e aí, aquela preocupação, ela se torna real. E você, às vezes, está, né, atordoado com a notícia, e desestruturado, sem saber o que fazer, porque o homem, ele é assim, né? Ele é tudo forte e tal, mas quando tem uma questão assim, ele se desmancha, e aí ele abaixa a guarda, né? Abre a guarda, e aí ele toma aquele golpe, e não sabe elaborar, não sabe lidar, não sabe levantar, para poder encarar aquilo ali. E aí é onde a gente entra com esse trabalho de conscientização. Olha... É melhor a gente fazer o check-up e se cuidar do que a gente, de repente, ter que lidar com as consequências e talvez não seja tão bacana assim, não seja tão possível, às vezes, de você ter um resultado positivo. Então, é melhor se prevenir do que remediar. É uma frase antiga, mas ela é muito válida. Né? Super válida. E eu dou esse exemplo, né, em casa. Meu pai faleceu com 61 anos. De AVC e infarto. Então, as pessoas, nossa, mas seu pai era forte, né? Tinha saúde. Então, mas ele não se cuidava. Ele não fazia os check-ups como deveria.
Ele tinha receio e depois que aconteceu, que ele faleceu, conversando, né, com uma pessoa da farmácia na rua de casa, ele falou assim, seu pai veio aqui nas 2 semanas anteriores, medir pressão e falando que estava com muita dor de cabeça. Então, assim, eu falei para ele procurar o médico, mas ele não ia. E em casa ele não falou nada. Então, assim, se tivesse falado e tivesse buscado ajuda, talvez não ia mudar o quadro. Mas, assim, isso é um exemplo de que se você se cuida, a possibilidade de repente, tratar e lidar com aquilo é maior, né, do que você, de repente, não conseguir tratar, não conseguir cuidar. Então, é um exemplo que eu trouxe aqui da minha vida. E com isso a gente descobriu outras coisas, que é a questão da hereditariedade, né? Sim. A gente não sabia que na família dele as pessoas morriam de AVC ou infarto. Ou seja, isso é hereditário. Então meu irmão, minha irmã, a gente tem que se cuidar justamente por causa disso. Aí pro lado da mãe, também, diabetes e hipertensão. Então a gente também tem que cuidar disso porque nós temos a propensão a ter. Então, é o combo, né? Se a gente não cuidar, de fato, eu tô com 44 anos. Se não cuidar, daqui a pouco, né? Meu irmão já teve AVC com 33. Nossa. Então, assim, quando o médico falou sobre o caso do meu pai, ele falou pro meu irmão, falou, se você teria mais probabilidade de falecer do que ele. Sim, com 61. Eu vou falar, porque quanto mais novo, é pior, né? Exato. Então, assim, a importância da prevenção, da gente se cuidar, da gente buscar ajuda, auxílio médico, né, com nutricionistas também, psicólogos, é importante por conta disso, né? O tabu de entender o que o psicólogo faz, ele tem que ser quebrado. E ele vai ser quebrado através de situações como essa aqui, onde a gente traz informação para as pessoas, onde a gente compartilha, né? O projeto que eu estava te falando que eu tenho com as 2 sócias minhas, a Bárbara e a Flávia, a gente, psicólogos, olhando o cenário da psicologia, né, os recém-formados, os alunos que estão se formando, vêm para a clínica e não tem essa experiência de como lidar. Então, a gente se uniu para montar a Tríade, que é a empresa que a gente criou, com o intuito de ajudar essas pessoas, esses profissionais, com supervisão individual, em grupo, fazer workshop sobre gestão da clínica e outras coisas para ajudar essas pessoas que saem da escola sem muito conhecimento, igual a gente estava conversando, Sim. E entender como que eles podem se preparar para atuar. Porque uma questão é você entender a parte teórica e outra é a parte prática. Como que você coloca isso em jogo? Igual você falou, a sua experiência atendendo um homem, né, ela foi uma, mas não é necessariamente a mesma para todas. Não. E eu tenho muito, por um acaso, vamos dizer assim, o meu maior público ele é masculino justamente porque as colegas psicólogas não se sentiam à vontade, às vezes, de atender, né? Ou os próprios pacientes, eu prefiro um psicólogo homem pela identificação e tal. Sim. Então acabou que eu me tornei um psicólogo que atende mais homens justamente por isso. E aí, criar essa ideia de psicologia ser algo que ajuda é importante para o homem, né? E para a gente também poder ter braços com mais pessoas atendendo e compreendendo as situações que são delicadas e às vezes a gente com um jeitinho consegue chegar lá e ajudar essa pessoa que tem muitos sofrimentos ali que você... nós somos seres humanos, né? Então a gente olha e fala assim, cara, eu consigo olhar essa pessoa, entender o que ele está passando, mas eu não consigo sentir o que ele está sentindo, mas a vontade que a gente tem, né, se a gente pudesse, era tirar aquela dor, né, e guardar e jogar fora, mas o nosso trabalho é ajudar a pessoa a lidar com aquilo. Então é um tabu grande, é uma luta muito grande para a gente poder ajudar essas pessoas. E esse trabalho que você faz, ele é excelente justamente por conta disso. Você traz profissionais aqui para falar sobre a saúde de um modo geral, e o Outubro Rosa, né, o Novembro Azul, por exemplo, são oportunidades que a gente tem para tratar mais pontualmente. Mas ao longo do ano, é importante a gente também trabalhar isso. Né? Então, os homens que estão vendo hoje, aqui os pais, os avós, os filhos, os amigos,
tragam essa visão para eles, para os seus colegas e por aí vai, para que eles possam também entender, olha, cara, é possível eu trabalhar isso e não parecer fraco, frágil. Eu não quero me abrir com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha esposa, etc., com a minha filha, porque eu não quero me sentir frágil. Vai para terapia. Lá você vai ter um espaço, o seu espaço, onde você pode chorar, rir, contar o que você quer e se expressar da melhor forma, sem sentir aquela coisa, eu vou ser julgado. Não. Aí, quem sabe, você vai conseguir chegar para a esposa, para a filha, para a mãe, por exemplo, para o irmão, e se abrir e falar, olha, eu tenho isso que me incomoda, isso que eu preciso trabalhar, e na terapia está me ajudando bastante. Então, você vai conseguir, de repente, compartilhar isso com eles e tira aquele peso das costas. Sim. Né? E às vezes a gente não se abre, né, por medo de não saber o que falar. Exatamente. Nossa, mas o que eles vão pensar de mim se eu for falar desse jeito? Como é que eu falo? Será que eu vou ser agressivo? Que passa isso na cabeça dos homens, né? E na terapia, eles podem ter essa outra visão. Não, se eu falar dessa forma, né, ela vai me entender, né? Meus filhos vão entender. Então, é uma forma do homem reconhecer que ele tem vulnerabilidades, ele tem fragilidades, né? E isso não tira a virilidade dele, não tira a potência de homem que ele tem. Exatamente. Eu acho que até eleva essa potência, porque o ser humano, quando entra em contato com o seu ser, cura ali as suas dores, né? Vai desenrolando aquelas dores que tá ali toda cheia de nó, a potência aumenta. Exato. A potência ali, ela se eleva. Então, ele vai começar a se posicionar diferente. Às vezes, a posição que ele acha que é a posição do homem forte, mas é uma armadura para tudo aquele monte de sentimento que ele está sentindo. E essa armadura dá lugar para a verdadeira potência, para a verdadeira virilidade que o homem tem, que o homem traz e que ele exerce no mundo. Então, né, será que você usa uma armadura ou você está sendo viril como se deve? Exato. É de se pensar sobre isso, né? E tem duas coisas importantes, assim, aproveitando esse gancho, que no atendimento para casais eu costumo trabalhar. Que você já deve ter visto, né? O livro de comunicação não violenta. Sim. Que é um livro que, quando você vê o nome, você fala assim, nossa, o que esse livro fala, né? E, na verdade, ele ajuda as pessoas a entenderem a forma de se comunicar. Como você passar aquela informação, como você transmitir o seu pensamento, o seu desejo, né? E de uma forma como que a pessoa receba aquilo da maneira como deve ser e não como algo bruto, né? Você foi muito grosso, estúpido. E também a questão de entender, né, as linguagens do amor. Porque o homem, às vezes, ele quer resolver o problema. Quebrou a televisão, vou arrumar a televisão. Ou, não tem como, compra outra, troca e compra outra. E aí a linguagem dele é aquela. Mas, na verdade, entendendo como que a linguagem do amor da companheira, seja esposa, namorada, por exemplo, e vice-versa, você consegue entender como trabalhar com aquela pessoa para mostrar o seu amor por ela, falando na linguagem dela, e ela falando a sua, e não necessariamente você só usar a sua linguagem. Por exemplo, atos de serviço. Então essa é a minha linguagem. Mas se eu for usar essa linguagem com você, talvez você não vai entender como um ato de amor. E se você usar a sua, por exemplo, que é tempo de qualidade, né? De repente eu não vou entender como uma linguagem de amor. Então, isso é importante, ambos conhecerem as linguagens, qual é a sua e qual é a do outro, para você se comunicar na linguagem do outro. Entendeu? Então, são coisas que, assim, às vezes na terapia de casal aparece muito essa questão, porque ele isso, ou porque ela aquilo. Gente, peraí, vamos lá. São os dois contra o problema. Não é um contra o outro. Porque se for um contra o outro, acabou. Não vai dar para trabalhar isso aí. Sim. Então, é uma questão que às vezes a forma de se colocar, ele tem muito impacto. E aí, também um problema
Isso meu pai sempre falou a vida toda, e eu aprendi com ele. Eu falei assim, cara, ele era muito sábio, né? Ele era muito culto. E ele falava assim, o problema maior é a comunicação. Em qualquer relacionamento. Seja de amizade, no trabalho ou no casal. Se você não souber se comunicar bem, as outras coisas vão sofrer a consequência disso. Então tem gente que fala assim, não, o problema não é a comunicação. Então, a comunicação, ela é um elemento importante, né? Óbvio que a admiração, o desejo, o respeito na relação de casal são muito importantes. Mas a comunicação faz isso acontecer. Então, se não tiver uma comunicação de qualidade, com cuidado, com jeitinho, a coisa pega fogo, sai faísca. Exato. E não vai fluir. Até da comunicação mais agressiva, que né, a pessoa não está se entendendo ali nas emoções e ela se expressa ali mais agressivo, porque é uma parte da personalidade dela se expressar assim. E tem aqueles que, como você disse, mas não é a comunicação. Mas é a comunicação. Por quê? Porque ela não está se entendendo com as emoções. Sim. E ela já tem um perfil mais introvertido que ela não fala. Então ela vai guardando. Então qual que é a comunicação que ela dá? Verbalmente, que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Mas dentro dela tá um alvoroço. Sim. Aí nós temos a linguagem não verbal. Exatamente. Porque às vezes você não é agressivo na fala, porque às vezes é o seu jeito. Você não emite, o seu perfil não te leva a se falar muito, a brigar falando, né? Mas o corpo fala. O seu corpo tá falando. Exatamente. Então, é comunicação, gente. É comunicação. Então, verbal e não verbal. E não verbal. E assim, agora eu não lembro exatamente a porcentagem. Você lembra? Eu acho que é... Agora eu não lembro. Só sei que é, tipo... 70% da nossa comunicação, eu não lembro exatamente agora, perdão, mas 70%, vamos colocar aqui, da nossa comunicação é a não verbal. Exatamente. A pequena parcela ali, vamos colocar dos 30%, é a fala. Exato. E vou te dar um exemplo. Aqui, ó, gente, eu tô revelando a idade, mas faz parte, né? E hoje eu não percebo muito isso nas famílias, mas em casa, o meu pai... A forma como ele respirava, eu já sabia como que ele estava. Se ele estava bravo, se ele estava preocupado. Sim. Né? E, obviamente, quando ele cantarolava as músicas dele dos Beatles lá, em inglês, do Roberto Carlos e tal, eu falava, hoje ele tá bem. E quando ele tava tenso, eu falava assim, nossa, essa respiração... Hoje eu não posso aprontar, porque se eu aprontar, vai sobrar. Então... Era assim, e a minha mãe era o olhar. E até hoje, né? Graças a Deus, ela tá viva. Ela olha pra mim, eu já sei o que é. Então, assim, é a comunicação não verbal. E Sim. isso só acontece quando você é transparente. Quando você é claro. Não tem aquele pisar de ovos, né? Então, eu não vou falar, porque senão... A gente precisa... Se é uma pessoa que a gente tá dividindo a vida... Né, compartilhando as coisas mais íntimas da nossa vida, a gente não puder ser transparente, com quem que a gente vai ser? Se eu não puder olhar pra mim e falar, cara, eu tô trabalhando muito, eu vou dar uma desacelerada, porque senão eu vou entrar em parafuso. Se eu não fizer isso comigo, quem que vai fazer? Né? Então, assim, às vezes a esposa fala, a filha fala, a irmã fala, o amigo fala, mas você não se permite. Então, vai ter problema, vai ter consequência. E elas não vão ser legais. Entendeu? Então, é muito complexo. É muito complexo. E, às vezes, a não permissão, você não se permite porque você tá com essa barreira aí. Você não se entende. Quando vem a emoção ali, você quer eliminar a emoção, né? E eu falo muito isso, você não consegue eliminar a emoção. Não. Você não consegue eliminar a raiva que você tem, você não consegue eliminar o medo que você tem. Você trabalha com eles. E né? você aprende a lidar com eles. Você aprende que a raiva ela tem duas vertentes. Exato. Ou você vai para a vertente negativa, agressiva, que você faz coisas assim que até mesmo Deus duvida.
ou você pega a força, porque a raiva emite uma força muito grande em você. Sim, exato. E se você leva para um lado positivo, você consegue realizar grandes projetos, você consegue sair de uma situação ali de uma forma muito mais assertiva, comunicativa. Exato. Deixou de ter um problema? Deixou de ter uma raiva ali? Não. Exato. Mas você conseguiu lidar de forma assim que superou as expectativas. Exato. E eu adoro, assim, a gente trabalha, né, na psicologia com justamente essa questão de ajudar as pessoas a entenderem como que é o modelo cognitivo, como que ela pensa. Uhum. Aconteceu um evento, na TCC, né? Aconteceu um evento, gerou uma emoção e, em consequência, um comportamento. Esse comportamento não trouxe resultados bacanas. Qual foi a emoção que gerou ele? Uhum. Por que eu tive essa emoção? Por causa desse evento. Então eu vou trabalhar a reestruturação cognitiva, a forma de entender como que eu penso, como que eu lido com as coisas, para quando aquele evento acontecer, eu não ter essa sequência que desencadeia, né, a partir desse momento. Então isso é muito gratificante para a gente quando o paciente chega e fala: aconteceu tal coisa durante a semana e eu lembrei do que você me falou, eu fiz o registro de pensamento disfuncional, que é o RPD que a gente fala, sim, e deu tudo certo, eu consegui lidar com aquilo. Internamente a gente tá assim, muito bem, parabéns, né? E aí, óbvio, a gente fala, nossa, perfeito, você entendeu, e é isso, a gente reforça esse trabalho, porque é difícil fazer esse trabalho. Em sessão já é difícil. Quando eles estão sozinhos, é mais ainda. Então, se ele consegue trabalhar isso, para nós é muito gratificante. Você fala assim, nossa, tá funcionando, a gente tá conseguindo, estamos caminhando, progredindo, é isso. Exato. Segue. Né? É porque esse fluxo que acontece aí, quando a gente não faz esse exercício, quem que domina? Os nossos pensamentos negativos, as nossas crenças que vai ali martelando. Aconteceu a situação... Você tá ali com aquela emoção que tá explodindo, os pensamentos falando. Tá vendo? Tá dando errado. Você não consegue fazer isso. Exato. Né? E quando a gente entende que esse pensamento não somos nós, e que a gente pode reverter esse pensamento, e que a gente pode ultrapassar esse pensamento, né? Porque a nossa vida não é aquilo ali, fica mais fácil pra gente entender. Sim. Só que é um processo tão longo, porque... Acho que foi um post que eu acho que eu usei isso hoje, né, num post, falando que a gente se enraiza tanto com o pensamento, a gente se enraiza tanto com aquele pensamento automático que vem, que a gente se torna ele. Sim. A gente acaba se tornando ele não é real. Ele não é real. Mas a gente transforma ele em real. Transforma ele em real. A gente dá poder para ele. Se tornar. E ele vem por questões de interpretações que a gente fez da nossa vida. Né? Lá na infância, adolescência e até hoje em dia ainda a gente interpreta e a gente acaba vindo esses pensamentos. Só que eles não são. A gente tem que conversar com o nosso pensamento, né? Falar assim, tá com esse pensamento? Tá, então quais as evidências que ele é real? Factível, que ele é real. Que ele vai acontecer, né? Quais as evidências que tá te mostrando em que você é incapaz de fazer isso? Exatamente. Aí a pessoa... Baseado em quê, né? Não, eu sou capaz. Sim. Então, quando você fala o pensamento, ou até mesmo escreve ele, você já tira metade do peso dele. Exato. Aí a hora que você trabalha ele, fala, poxa vida, uma coisinha desse tamanho tava me dando uma força dessa. Sim, e a gente usa, às vezes, algum exemplo de algo que a pessoa fez, que ela foi capaz, ela conquistou, realizou, e falou, olha o que você conseguiu fazer aqui. Como que você não é capaz de fazer isso? E a pessoa para e analisa. É verdade. Então, a pessoa, às vezes, quando ela para analisar os feitos dela, né, ela muda o pensamento, a forma de encarar. E é aquilo que eu falo. Não foca nos erros e nem só nos acertos. Quando você acerta, você não liga, você não valoriza. E é importante você comemorar as pequenas conquistas, né? E os erros, não é aquela coisa positivista, aconteceu, tá tudo bem. Não. O que aconteceu? Por que aconteceu? Qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? Para que isso não se repita e que se eu cometer, que seja outro erro, não esse. E, obviamente, que é difícil,
Mas é um treino. É um treino. Por isso que a terapia, ela acontece semanalmente. E não uma vez só. Quando a pessoa chega e fala aquele exemplo que eu dei. Olha, eu vim aqui e eu quero que em uma sessão você cure isso ou você resolva isso. Então, olha, você já está nessa situação já tem muito tempo. Não vai ser em uma sessão que a gente vai resolver. Talvez nem em um mês. Às vezes a gente vai demorar um bom tempo para trabalhar isso até você conseguir se organizar. E na TCC a gente fala, né, que a gente prepara o paciente para ele ser o próprio terapeuta. De ele entender como que é o modelo cognitivo dele e ele conseguir trabalhar com aquilo sozinho. E ele conseguir andar sozinho e volta para terapia. Quando ele não conseguir lidar sozinho, a gente ajuda e depois ele continua. Então, assim, é um processo e que leva tempo. Exatamente. Né? Então, né, a gente está se encaminhando já para o final do programa. Se deixar a gente falar muito nossa, tempo se deixar, aqui. nós vai ficar até meia-noite falando, que está muito bom o papo. E pegando o lado aí desses pensamentos, né, para você, homem que está nos assistindo, vamos tentar pensar diferente sobre os cuidados, né? Exatamente. O Novembro Azul, eu elenquei aqui alguns elementos que eles trazem. A campanha, você já falou, Sim, eu só vou reforçar aqui, né, para você pensar, pense diferente, né? O que a campanha do Novembro Azul, ela fala além da conscientização do câncer de próstata, né? É o cuidado com a saúde, né? E o que são esses cuidados? A prática de um exercício físico. Exato. Alimentação saudável e adequada. Gente, não é dieta. É alimentação saudável. Eu não sou da dieta, não sei se você é. Não sou da dieta. Eu sou de comer saudável, mas não dieta. Não é? Não pense em dieta rígida, dieta que você vai fazer aí 20 dias da sopa. Não, gente, não é isso. Tanto que muitas dessas dietas aí nem te deixam saudável, né? Não vou entrar nesse assunto. Quero trazer uma nutricionista pra gente falar sobre isso. Né? Então, é uma alimentação saudável e adequada. É você saber comer. Manter esse peso saudável. Né? Aqui não é questões de... eu tenho que aceitar como eu sou. Sim, você tem que se aceitar como você é e se cuidar. Sim. Né? Aqui é aquele peso que vai te deixar saudável. Exato. Não é aquele peso estético, aquele peso padrão de beleza. O foco não é a beleza estética, mas sim a saúde. Exatamente. Não fumar, né? Evitar aí o uso excessivo de bebida alcoólica, praticar um sexo seguro, né? Porque muitos homens não se cuidam nessa hora. Não. Né, até acabam desrespeitando, né, as mulheres, né, ou os parceiros, e cuidar da saúde mental. Exatamente. Então, a saúde mental está aqui no hall da campanha do Novembro Azul. Por isso que nós estamos falando dela. Né? E cuidar da saúde mental, né, não é, vou esperar ficar louco para ir. Não. Na verdade, o verdadeiro sentido da terapia, né, é você aprender a lidar com você e com suas questões. Exato. Quando já tem um transtorno instalado ou uma doença psíquica instalada, né, já está no caso crítico e grave, como se fosse um câncer ou uma outra doença. Então, a gente precisa olhar para a saúde mental dessa perspectiva. Também de prevenção, também de autocuidado, também de... eu preciso olhar para as minhas emoções, assim como eu vou olhar para o meu físico, para o meu coração, eu vou olhar para o meu cérebro, para a minha emoção, porque o cérebro é um órgão que precisa ser cuidado. O nosso cognitivo é um órgão que precisa ser cuidado. E nós cuidamos dele, né? Lógico, a parte física com os médicos, mas a gente cuida na terapia da parte cognitiva e emocional. Exato. E aproveitando, eu gosto de fazer analogias, né? Comparações. E no mundo dos homens, o que eles adoram? Carro, moto. Eu adoro moto. E qual que é o exemplo que às vezes eles captam, né? É assim, nós somos igual um carro. Né? O motor do carro precisa de manutenção. Ele precisa de cuidado. Precisa observar como que tá. Porque se você não fizer isso, o carro não vai funcionar. Às vezes ele não vai pegar, às vezes a bateria vai descarregar. E nós somos assim também. Se a gente não se alimenta bem, a nossa energia fica baixa. Ou seja, você não consegue praticar atividade física.
Se você não pratica atividade física, o seu corpo ele vai se acostumando com aquela forma que ele tem. E aí, assim, né, a gente precisa de energia. E ele vai mantendo a gordurinha ali, porque é uma fonte de energia. E ele fala assim, bom, ele não está praticando atividade física, mas se precisar, da onde eu vou tirar energia? Da gordura. Então ele mantém ali. Gente, não sou especialista, não sou nutricionista, tá, ok, nem médico, mas a gente está fazendo correlações aqui. Sim. E se você não cuida, né, do pneu, por exemplo, o carro pode sofrer um acidente, né? Você pode perder o controle e tal. E é o que? É cuidar da gente também, né? Principalmente uma coisa que é muito importante, que às vezes alguns homens falam, eu não consigo namorar, não consigo uma namorada. Tá, mas vem cá. Você corta o seu cabelo, você faz a barba, escova o dente, corta a unha, toma banho, se veste de uma forma legal. Não, então, como que você vai conseguir sair com uma pessoa se você não escova o dente? Né? Se você não toma banho, se você não se cuida, como que a pessoa vai se sentir atraída por você se você não demonstra esse cuidado com você, né, com a sua saúde e principalmente com a outra pessoa, né? Porque você se cuidando, você está transmitindo para outra pessoa, olha, eu me cuido para estar bem para você, estar apresentável, né? E a pessoa, nossa, o cara se cuida, o cara trabalha, o cara, sabe? É admiração. Admiração. Que ela vem do seu autocuidado, né? Da sua autoconfiança, né? De você chegar e falar, não, eu faço isso, tá? Né? O homem conduzir, né? O relacionamento e a mulher se sentir segura. E aí o cara não tem essa iniciativa, não tem... eu, né, falei, mas ele não percebeu. Então, assim, como que você tá cuidando de você para você conquistar as coisas que você quer conquistar? Né? Eu não preciso trabalhar num emprego bom porque eu não sou materialista. Tá, mas você precisa comer. Você precisa, de repente, se manter, pagar aluguel ou financiamento, etc. Mas você não vai atrás, você não... Né? E você vai viver ou apenas existir? Porque viver requer, né, requer ação, um esforço. Uma ação. Existir, uma planta existe. Exatamente. Se você não aguar, mas chover, e ela estiver num lugar onde que a chuva alcança, ela vai existir, ela vai continuar existindo ali. Agora, se você cuidar, podar, adubar, ela vai crescer forte, bonita, vistosa e vai florescer. Ela vai viver e não apenas existir. Exatamente. Nossa conversa foi muito boa. Eu agradeço. Antes da gente finalizar, eu preciso te dar um presente de aniversário que eu trouxe especificamente para você hoje. Sério? Com carinho. Né? Eu fiz essa surpresa porque, né, eu sabia que você ia gostar. Muito carinho que eu trouxe para você. Espero que você goste, faça bom uso. Nossa, né? já amei. Psicólogos amam isso. E não poderia ser diferente. Pensando no seu projeto que você está lançando hoje. Então. Olha, gente. Ai, Sócrates, que delícia. Adoro receber presente. Sim. Não, tudo que um psicólogo adora. Livro, post-it, caneta. Marca-texto. Marca-texto. Tudo. Maravilhoso. Deixa eu ver o cartão. Depois eu leio o cartão. Sim. Ai, fiquei até sem grossa. Obrigada. Te agradeço muito. Deixa aí a sua mensagem final. Sim. Né? Com as suas redes, onde as pessoas te encontram, onde os homens que estão, né? Se você se sentiu conectado aí com o Sócrates, né? Onde que eles te encontram. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. O programa foi maravilhoso, foi excelente. Se a gente continuar aqui, a gente vai até meia-noite. Né? Com certeza você vai voltar, assim, imagina, se você quiser. Sim, pode chamar que a gente volta, sim. Muita coisa pra gente falar. Eu agradeço. Um dia muito especial, né, gente? Porque é aniversário da Vanessa. E, assim, uma mensagem que eu gostaria de deixar é a gente pensar que cuidar de si mesmo é o maior presente que a gente pode dar pra gente e pras pessoas à nossa volta, a nossa família, os nossos amigos. Então, o intuito dessa conversa é isso, é a gente
trazer para vocês, homens, né? Esse olhar. Cara, o melhor presente que eu posso dar para mim é me cuidar. Porque é aquela questão, né? Quem é a pessoa que você mais ama? Primeiramente é você. Sim. E depois vem as outras pessoas, que não vamos nomear aqui, né? Mas essa é a mensagem, de você cuidar de você é um ato de amor, é um ato de coragem, exige muita coragem, né? E para isso estamos aqui, nós psicólogos, atendendo. Né? O meu Instagram é socrates.pires, o Instagram da Tríade, que é Tríade Psicologia. Podem entrar lá, os estudantes que estão se formando, os recém-formados, a gente tem as informações para vocês lá naquele projeto que eu te falei, da gente ajudar os profissionais a se prepararem para atendimento na clínica. Uhum. E é isso, a gente poder trabalhar em conjunto com os nossos colegas de profissão para ajudar os nossos pacientes. Muito bem, muito bem. Então, agradeço você também que estava nos assistindo, por toda quarta-feira estar aqui nos acompanhando. Espero que essa mensagem tenha aí tocado o coração de vocês, conscientizado da importância de se cuidar, né? Cuidem-se, cuidem da sua saúde física, da sua saúde mental. Não tenha vergonha de ir procurar ajuda se você precisar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada e até quarta-feira que vem. Tchauzinho. Tchau, pessoal.